Qual que é o assunto que eu vou falar, gente? Eu vou falar sobre duas regras na língua grega que são muito conhecidas. A regra de Granville-Sharp e a regra de Ernest Cowell. Que regras são essas? Do que você está falando? Tem dois vídeos meus já na internet, no meu canal, Fala Sério Pastor, onde eu falo de maneira bem mais trabalhada. Eu vou fazer de maneira resumida aqui, mas eu falo de maneira bem mais trabalhada este assunto. Então você pode entrar e conferir. João 1, verso 1, né? E também Tito 2, verso 3, e 2 Pedro 1, Tito 2, verso 13. E 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 1. Certo? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou pedir a vocês que abram aí as Bíblias de vocês. Já vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor. O negócio continua travando, não, né? Não, tá melhor, tá melhor. Ainda tá ruim, mas talvez seja a questão da qualidade mesmo. Beleza. Beleza. Eu vou seguir aqui as orientações aqui dadas pelos meus amigos. Mudei aqui a câmera, talvez, sei lá, vai que, né? Nunca afetou, mas mudei para a câmera do computador. Eu acho que realmente eu deveria ter reiniciado o computador, mas vamos lá. É verdade. Espero que dê tudo certo. Vocês estão vendo aí essa imagem, não é? Tito 2 e o verso 13. Vamos ler aí o que diz esses versos. Em Tito, capítulo 2 e o verso 13, deixa eu abrir também aqui a minha Bíblia. Tito, capítulo 2 e o verso 13. Diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha, Deus e Salvador Jesus Cristo. E a outra passagem, no primeiro momento aqui que nós vamos analisar, é a segunda carta de Pedro, capítulo 1 e verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Vocês observaram aí que é repetido por duas vezes, né? Tanto em Tito quanto em Pedro, esta expressão, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A pergunta que a gente faz é: o texto está dizendo que Jesus é o Deus e Salvador, ou o texto está falando Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o nosso Salvador? Então, alguns proponentes aí são contra, né, a divindade, a trindade, eles dizem assim: não, aqui está dizendo nosso Deus, que é uma referência ao Pai, e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus é o Salvador e o Deus é o Pai. Não tem nada a ver aqui com Jesus ser Deus e Salvador. Estas duas expressões, Deus e Salvador, não se referem a Cristo. Será? Então, nós temos que analisar o que diz aí a língua grega, né? Nós temos que ir para o grego para a gente entender o que diz uma regrinha. E eu quero já começar com vocês. Depois a gente vai ver o texto de João 1, verso 1. A gente vai analisar, mas primeiro a gente vai analisar a regra de Granville-Sharp. Quem foi Granville-Sharp? Foi um linguista, uma pessoa que tinha um conhecimento da área. E ele disse o seguinte, preste bastante atenção. Quando se tem dois nomes, entenda-se por nomes aí substantivos, tá? Quando se tem dois substantivos, dois nomes próprios, dois nomes que não são nomes próprios, desculpa. Dois nomes, dois substantivos que não são nomes próprios. Tá dando para enxergar aí, excelência? Tá, né? Bom, então diz, quando temos aí dois nomes que não são próprios, ou seja, não são nomes de pessoas, não é? Que estão descrevendo uma pessoa, ou seja, estão descrevendo um nome próprio, e os dois nomes estão ligados pela conjunção e ao primeiro nome, e o primeiro nome tem o artigo o ou a,
enquanto o segundo não possui, ambos os nomes referem-se à mesma pessoa. Então, eu vou ver se eu consigo abrir aqui o meu BibleWorks para eu mostrar aqui para vocês, ou então aqui no meu Novo Testamento Interlinear, acho que fica até melhor para vocês poderem ver, porque aqui tem português e no grego, e aí você vai poder olhar, tá? A carta de Tito, a carta feita a Tito, capítulo 2, verso 13. Olha só. Nós vamos ver aqui, nós temos, olha, deixa eu ver se eu consigo fazer você enxergar aqui, olha. Aguardando. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, olha. Dá para dois nomes que não são próprios, e aqui nós temos os dois nomes, que é dois nomes que não são próprios, e aqui nós temos os dois nomes, que é Deus e também Salvador, tá? E estes dois nomes próprios, um deles tem o artigo e o outro não tem. E entre eles tem uma conjunção. A conjunção aqui no grego é a conjunção kai. E aí você tem o artigo aqui na palavra Deus, mas você não tem na palavra Salvador. Você tem aí tu, que é um artigo para a palavra Deus, tá? Tu, ou tu megaluteu, que seria o grande Deus, e aí a palavra Deus aí está com o artigo, está acompanhada do artigo, e a palavra Salvador não está acompanhada do artigo. E entre Deus e entre Salvador tem a conjunção kai, que é na nossa língua seria e. Então nós temos aqui perfeitamente a regra de Granville-Sharp, que diz que quando você tem dois nomes, um está com artigo, a palavra theos, Deus, né? Que aqui é teu, teu é genitivo, né, Excelência? Isso. Isso. Genitivo, está no caso genitivo, que é da ideia de posse. E aí você tem o artigo acompanhando a palavra Deus, mas você não tem na palavra soter, né? Soter, que quer dizer, na verdade, aqui é soteros, que é Salvador, né? Daí vem a palavra soteropolitano, que é de Salvador, né? Soteros, que é Salvador, mas ela não está acompanhada de nenhum artigo, e entre um e outro vai ter a conjunção kai e. Portanto, tanto teu, Deus, quanto soteros, Salvador, referem-se à mesma pessoa, isto é, a Jesus Cristo. Então, o texto está afirmando categoricamente que Jesus ele é Deus e Salvador. E esta regra é a mesma que vai aparecer em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. É a mesma forma que aparece lá. Para esta regra de Granville-Sharp não existem exceções. Não existem exceções. Então, o texto está dizendo claramente que Jesus é Deus. Tá? Agora vamos para a segunda passagem, que é uma passagem também muito conhecida, que inclusive foi adulterada por esta tradução que foi mencionada aí pelo pastor Gilberto Tales, quando nós lemos João, capítulo 1 e o versículo 1, diz assim, olha, no princípio era a palavra, ou era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí, em algumas versões, diz que o verbo era um Deus. A pessoa, o que eu vou apresentar aqui para você, não é uma regra final, tá? Mas é um a mais, é um adendo a mais dentro da compreensão deste assunto, que é a divindade, certo? De Jesus Cristo. Nós não batemos o martelo dizendo assim, não existe possibilidade, não. Mas a regra de Cowell, na verdade, não foi estabelecida por Cowell. Cowell só fez identificar algo que já existia. Inclusive, eu vou mostrar um texto aqui que Martinho Lutero já sabia dessa regra, tá? E olha, eu tenho aqui o texto grego, acho que vocês estão vendo aí, né? O texto grego ele diz o seguinte: Enaché enhologos kai. Isso, pode ser que ele normalize, igual das Não, outras. não. Vai, vamos ver aqui que agora voltou aqui. Vai lá. Vamos ver se ele volta. Voltou. Vai, pode ir. Vamos ver.
Então, explicando novamente aqui. Então, você tem kai, theos, en, hologos. A theos aqui é a palavra Deus. E, kai, e, aqui é Deus, tá? Aqui é o verbo ser, tá? Kai, theos. No português nós falaríamos assim, mas qual seria o problema e as implicações de colocar kai, theos lá no final e colocar hologos no começo? Tudo foi bem feito, de uma maneira perfeita. A gente vê assim a mão de Deus conduzindo quem escreveu. Eu fico impressionado com isso aqui. Sabe por quê? Observe. Martinho Lutero ele já tinha identificado isso e ele diz o seguinte: olha, a falta de um artigo vai contra o sabelianismo e a ordem das palavras vai contra o arianismo. Como assim, pastor? Olha, Martinho Lutero, bem antes de Ernest Coel sonhar em existir, Martinho Lutero já tinha olhado para João 1 e ele já tinha visto que a falta do artigo na palavra theos combate o sabelianismo. E a ordem das palavras... Eleazar, ficou mudo a sua fala. Ficou mudo? Pronto, voltou. A sua internet está muito ruim, Eleazar. Voltou agora. Voltou? Deixa eu só falar um negócio. Rede, se você puder tirar a apresentação, porque assim, a sua rede está caindo, aí o frame cai demais e é por isso que está derrubando. O YouTube está entendendo que está parando e ele está travando. Será que é isso? Quando o Gilberto estava falando, ele estava acompanhando aqui a taxa de transmissão. Ó, quando voltou para mim, subiu para 1.500. Agora, 1.500. Agora, quando volta para você aí, quando você colocou, ele caiu para 600. Abaixo de 600, ele derruba. Então, você tem muita coisa ainda para apresentar. Se não puder falando... Hoje eu tenho slides só. Então, toca o barco aí, que agora a gente conseguiu subir a taxa. Ele não deve cair por um tempo, não. Está em 3.000. Manda bala. Beleza. Então, voltando para a explicação onde eu tinha parado, se a expressão estivesse assim, olha, na ordem natural, kai, hologos, en, theos, aí você estaria com o sabelianismo. Por quê? Porque no começo do verso diz, no princípio era o verbo estava com Deus, aí falou que estava com Deus. Imaginemos aqui, está falando do Pai. No princípio era o verbo estava com o Pai, estava com Deus. E o verbo era Deus. Se você tivesse dessa forma aqui, kai, hologos, en, theos, e a palavra era o Deus, estaria necessariamente dizendo que esta palavra é o Deus de que foi falado antes. Isso é sabelianismo, isso é monarquianismo modalístico. Estaria dizendo assim, em outras palavras, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, Deus aqui. E o verbo era Deus, ou seja, é esse aqui. Estaria dizendo que Jesus é o Pai, e isso não está errado. Se essa sentença estivesse dessa forma aqui, então estaria dizendo necessariamente que Jesus era o próprio Pai. Por isso João não podia colocar desse jeito. Mas, então, é a ordem das palavras que Martinho Lutero falou. Mas, se tivesse assim, kai, hologos, en, theos, e quando o sujeito, o predicativo está depois depois do verbo, e a palavra era, aí sim você pode colocar um Deus, porque vai ficar indefinido. Para ficar definido, você tinha que colocar o artigo aqui. E a palavra era um Deus, aqui é arianismo. Quer dizer, Jesus é um Deus, mas é menor, não é igual ao Pai. E aí vem toda aquela viagem dos nossos irmãos que não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Entenderam? Então, se ele colocasse desse jeito... Oi? Nada não. Desculpa. Se ele colocasse desse jeito aqui, então teria que ter o artigo indefinido. Mas como ele colocou assim, ele pegou o sujeito, o predicado aqui, ó, Deus, e colocou antes do verbo, aí a regra diz que não é necessário colocar um artigo aqui para que o termo seja definido. Você não precisa, não se coloca indefinido aqui. Por quê? Porque ele está antes, então não é necessário você colocar o artigo, e mesmo assim vai ser definido. E como é que você vai ler? E era Deus. Não preciso nem do artigo para que esteja definido.
Então, por aí a gente vai perceber como Deus foi, assim, guiando, não é? João ele poderia escrever de diversas formas. João poderia escrever de um jeito, poderia escrever de outro, mas só tinha uma forma de escrever. Que Jesus era Deus, mas não era o Pai, e que ele era Deus, mas não era um Deus menor. Não era, só existia uma forma gramatical para você escrever isso. E foi exatamente do jeito que João escreveu. Jesus, ele é Deus, mas não é Pai, mas ele é Deus em sua plenitude. Aí, e aqui eu encerro minha fala, alguns dizem assim, não, mas não tem problema. Antigamente, queriam argumentar que era um Deus e tudo mais, só que hoje em dia já viu que isso não funciona, aí parte para outro argumento. Não, mas a Bíblia também fala que Moisés era Deus, te pus por Deus para o povo de Israel, Moisés era Deus. Lá no livro de Salmo 82 fala, vós sois deuses. Querido, você fazer comparação de Jesus Cristo com outros representantes terrenos é no mínimo esdrúxulo, é no mínimo uma vergonha. Eu vou lhe dizer por quê. Quando a Bíblia fala de Moisés, né, como Deus falando, olha, você é como Deus para o povo, vós sois Deus, no sentido de ser representante de Deus, nós temos ali seres humanos, claramente. Ninguém ia confundir ser humano com o divino. Começa por aí. Mas já que você tem essa ideia, ou se tiver, o humano pode dizer assim, eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la. Ninguém tira de mim, eu a dou. Qual ser humano poderia dizer isso? De que ser humano se diz? Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Deus conosco. De que ser humano nós podemos dizer? Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Que ser humano pode, por mais que seja um representante de Deus aqui na Terra, pode ter estes predicados? Vou mais além, o livro de Hebreus diz que todos os anjos o adorem. Engraçado que a palavra ali é prosquinel, ajoelhar-se. E aí, na versão Novo Mundo, diz assim, lhe prestem homenagem. É para prestar homenagem. Aí você vai lá no texto da tentação no deserto, e aí Satanás diz assim, se você se ajoelhar e me adorar, eu vou te dar todos os reis do mundo. Aí Jesus diz, só o Senhor teu Deus adorarás. Aí lá está normal. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás, se prostrado me adorares. Por que não bota lá, se você prestar uma homenagem a mim, só o Senhor teu Deus presta. Mas vamos voltar. De que ser humano nós podemos dizer que todos os anjos o adorem? Então não queira comparar, não queira colocar Jesus no mesmo pé de igualdade de um ser humano, porque ele não é. Ele é criador, nós somos criaturas. Ele é poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Todas as coisas foram feitas por ele. Quantas? Todas. Todas é todas, todas é todas. Anjos, quer principados, quer potestade, tudo foi ele quem fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí você vem chegar e dizer que a expressão Elohim, usada para ser humano aqui na Terra, é equivalente a dizer que Jesus é Deus, o Criador de todas as coisas. Me faça um favor. Aí a gente foge da hermenêutica, a gente foge da exegese, a gente foge de tudo. Deus possa abençoar você. Se você quiser ver mais detalhadamente, como eu falei, tem 2 vídeos. Um só sobre a regra de Sharp e outro sobre a regra de Cohen no meu canal. Fala Sério Pastor, você se inscreve lá e assiste, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Muito bom. Você está no mudo, Gilberto. Eleazar, como deu uma travadinha, só para o pessoal talvez alguém não tenha pego uma frase que você mencionou. Então é o seguinte, amigos, o que o Eleazar apresentou é que, segundo a regra de Cowell, diz que uma frase regida por um verbo de ligação, o predicativo terá sentido indefinido somente se for colocado, se vier depois do verbo. É simples, isso já mata a charada. Nesse caso de João 1, verso 1, como o pastor Eleazar apresentou muito bem, ele vem antes. Significa que ele não é indefinido.
É isso. Excelente, viu, Elias? Ele pode ou não pode ser indefinido e o contexto deve ser determinante, no caso, né? Exatamente. Ele E pode aí ou os, não pode ser. e aí Mas os aí, se eu quisesse indefinir, se era para dizer eu jogo Deus, para ele colocaria na frente e estava colocarei depois. resolvido. Você sabe Ele que essa questão da botar na frente, ele já, se a ideia de João fosse dizer assim, que Jesus era um Deus, ele simplesmente colocaria Theos lá na frente do verbo, sem o artigo, e já estava resolvido. Mas você se sabe ele que coloca essa antes, porque a intenção era bem definida, né? uma das coisas que o pessoal esquece, porque a regra da gramática grega diz que as relações sintáticas da gramática do grego, das palavras no grego, ela não é definida pela sua posição, mas é definida pelas terminações, né, em nominativo, genitivo, etc. Mas isso é verdade. Você pode ter um advérbio que está ligado com um verbo que está lá no meio e etc. Só que os autores estavam com o pensamento hebraico é diferente, as posições interferem, e as posições, mesmo na língua grega, elas podem ser utilizadas para ênfase, ou para ênfase. Um exemplo, só para dar um exemplo claro aqui de um vídeo que eu estou terminando de gravar, Lucas 23, 43. O pessoal fala, não, porque a vírgula aqui, a vírgula lá, a vírgula aqui, não tem uma fibologia, certo? Gramaticalmente existe uma fibologia. Mas quando você percebe que das 32 vezes que Jesus utilizou a expressão amen lego, ele somente ali, ele inverteu a ordem do pronome do verbo, e há uma estrutura quiástica baseada no... Olha, há uma estrutura quiástica baseada no advérbio. E aí, baseado no hebraísmo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, vocês vão perceber o seguinte, não existe possibilidade, gramaticalmente sim, há uma fibologia gramatical, mas estilisticamente, ela definitivamente, o Semeron está ligado com o verbo lego. Isso é fato, é um fato, quando você compara. Mas aí é isso que o pastor Eliezer está dizendo. A ordem das palavras no grego, gramaticalmente, morfologicamente, gramaticalmente, elas podem estar em qualquer lugar. Mas elas são utilizadas por questões de poética, de ênfase, e exegeticamente é importante em algumas situações a mudança. A mudança ela vai ter significado também. Vamos lá? Posso apresentar o meu aqui, excelências? Tem mais alguma coisa para falar aí, excelência Eleazar? Mas sua internet está ruimzinha hoje. Não, já falei eu só iria dizer que na tradução Novo Mundo, eles não respeitam a regra de Cowell no verso 1, mas respeitam no verso 6 e em outros semelhantes. Exato, exatamente. Em vários outros. É tradução de conveniência.